Boa noite, pessoal. Bem, essa é a nossa aula de revisão, tá? Só recapitulando aqui algumas informações. Os conteúdos que cairão na nossa prova serão as nossas 4 aulas, que ainda vimos de forma presencial, que é a aula de introdução à célula, seus métodos de estudo, microscopia, né? Aquele primeiro contato com a célula. A segunda aula, que teve como tema células e os seus aspectos estruturais, ou seja, a composição química da célula. A terceira aula sobre organelas e sinalização celular. E a quarta aula sobre membrana e citoesqueleto, sendo que todos esses assuntos nós vimos de forma presencial, todos eles foram devidamente exercitados, tá? Uma parte ainda presencialmente e a outra parte já nas nossas teleaulas, nas nossas transmissões ao vivo. Tudo está postado na plataforma, né, esses nossos encontros. E hoje nós vamos fazer uma revisão, tomando como base esse exercício aqui, que engloba questões dos 4 temas, dos quatro assuntos que irão cair na prova de vocês, certo? Nós fizemos essa aula ontem, essa aula de revisão, só que ocorreu um probleminha aqui no meu Zoom, na minha internet, e aí a gravação não ficou boa, então eu resolvi gravar essa videoaula para deixar disponível para vocês lá na plataforma, certo, gente? Então, vamos dar início aqui à nossa revisão, prestem bem atenção. A gente vai resolver as questões, fazendo revisão, discutindo o porquê da alternativa certa e o porquê das alternativas. Bom, gente, continuando aqui, deu um probleminha na internet, espero que isso não atrapalhe a nossa revisão. Mas continuando, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão diz, vamos ler aqui. A biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas, ou seja, o nome do pesquisador que deu nome para as células, ou seja, o pesquisador que falou pela primeira vez em células. A alternativa A, Theodor Schwann. A alternativa B, Matthias Schleiden. A alternativa C, Rudolf Virchow. A alternativa D, Robert Hooke. E a alternativa E, Walter Flemming. A alternativa correta, como nós discutimos em sala, na nossa primeira aula, é a letra D, tá? Letra D, Robert Hooke. Qual a importância do Robert Hooke na citologia e para a microscopia? Esse pesquisador ele fez um experimento bem clássico, em que ele pegou um fragmento de cortiça e foi visualizar em microscópio, e ele conseguiu observar pequenos espaços vazios, né, que ele chamou de cela, né, que para o diminutivo em português ficou célula, tá? Fazendo uma analogia aí ao quarto, ao local onde os presos, né, eles ficam alocados, certo? Então, primeira questão, letra D. Anotaram? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria, ou seja, uma dessas alternativas não tem nada a ver com a teoria celular, tá? Letra A. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Essa informação, ela é certa ou é errada? É uma informação correta, né? Todos os seres vivos, todos nós, viemos ou de uma ou de mais células, né? Somos formados
por uma ou por mais células. Por exemplo, nós somos organismos multicelulares que viemos da fusão de duas células, né, dos gametas, que formou uma única célula, que foi a célula ovozigoto, e essa célula, por divisões mitóticas, formou todos os nossos tecidos e formou nosso organismo. Ok? Então, letra A não é a resposta correta porque tem a ver com a teoria celular. Tá? Tem a ver com a questão da teoria celular. E a questão te pede, aqui não tem a ver. B, uma célula só pode originar-se de outra existente? Essa informação também está correta, tá? Uma célula não surge do nada, ela não evapora do nada. Ela surge de uma outra que se dividiu dando origem a ela. Letra C, todas as células são formadas por membrana, citoplasma e material genético? Também está correta, tá? Toda e qualquer célula apresenta esses três componentes. Uma membrana citoplasmática, o citoplasma, né? Que é a região de tudo que tem da membrana para dentro, onde está o citosol, e o material genético. Esse material genético ele pode estar delimitado por uma membrana ou não. Se ele estiver delimitado por uma membrana, essa célula é uma célula eucariótica. Se esse material genético não está delimitado por membrana, a célula é caracterizada como célula procariótica. São os dois grupos de células que a gente conhece, né, que existem. Então, também não é a letra C. Letra D. As células são as unidades funcionais dos organismos vivos? Também essa informação está correta, então não pode ser também essa questão, porque a gente está querendo a errada, né? Que não tem nada a ver com a teoria celular. Todas as células são sim as unidades funcionais do nosso organismo, né? Como conceito, qual é o conceito básico que nós temos de célula, que trabalhamos em sala de aula? De que as células são as menores unidades morfofuncionais que compõem os organismos vivos. Ou seja, a célula ela apresenta forma e apresenta função. A sua forma caracterizada em termos da sua composição química, né, que vai dar forma a ela, e a questão fisiológica, né, o ponto fisiológico está associado com as suas organelas, né, que vão determinar, né, cada organela vai representar uma função para essa célula. Letra E. As células podem ser formadas sem a necessidade de outra célula pré-existente? É essa questão aqui que é a alternativa correta pedida pela questão. Por quê? Porque essa informação é errada. E a gente quer a única que não apresenta uma afirmação relacionada à teoria celular. E a gente sabe que todas as células vêm sim de outra pré-existente, como a gente já havia comentado lá em cima. Então, segunda questão, anotem aí, letra E, tá? Primeira questão, letra D. Continuando aqui a nossa revisão, vamos para a terceira questão. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. Foi uma das alternativas que vimos na questão anterior, né, na segunda questão. Tomando como base essa introdução, as células que apresentam núcleo definido são, ou seja, quais são as células que apresentam núcleo definido? Quais são os grupos de células que apresentam núcleo definido, gente? Letra A, autótrofas. Letra B, heterotróficas. Letra C, eucarióticas. Letra D, procarióticas. E letra E, termófilas. A resposta correta é a letra C, né? As células que apresentam um núcleo delimitado por membrana, ou seja, essa membrana que é a carioteca, né, o nome técnico dela. A carioteca é a membrana que reveste o material genético, ou seja, delimita o núcleo, delimita o material genético do citosol. Células procarióticas não apresentam carioteca, não apresentam núcleo, né, o material genético individualizado, certo? Por que não pode ser letra A, autotróficas? Autotróficas são organismos, né, células, organismos que produzem seus próprios nutrientes, não tem nada a ver com
célula delimitada ou não, núcleo delimitado ou não por membrana. Heterotróficas, que são células heterotróficas, células que não têm a capacidade de produzir seus próprios nutrientes. Logo, esses organismos obtêm nutrientes da quebra de ligação química, das ligações químicas de compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são formados por ligações químicas e essas ligações químicas guardam, armazenam uma grande quantidade de energia e, quando quebradas, elas liberam essa energia. Tá? Os heterotróficos utilizam-se desse sistema para poder obter essa energia. Procarióticas, a gente já falou, são as células que não têm núcleo individualizado, e termófilas são organismos ou células que têm afinidade conseguem suportar altas temperaturas, né? Afinidade por altas temperaturas. Quarta questão, gente. Então, terceira questão, letra C de casa. Quarta questão. A vida provavelmente originou-se a partir de formas bem simples de natureza procarionte. Das estruturas a seguir nomeadas, aquela que, embora esteja presente em formas eucariontes e que já não era mais novidade evolutiva, pois também estaria presente nos seres mais primitivos, ou seja, pois também estaria presente nos seres procariontes, é o que, gente? Qual é a estrutura que está presente tanto nas células mais primitivas quanto nas células mais complexas? Cloroplasto? B. Membrana plasmática? C. Mitocôndria? D. Carioteca? E. Complexo de Golgi. Resposta correta, a letra B. Membrana plasmática. A gente viu que toda e qualquer célula apresenta o quê? Membrana, citoplasma, citosol e o material genético. Cloroplasto, mitocôndria, carioteca, complexo de Golgi já foram estruturas que estão presentes, né, em células complexas, né, que estão presentes nas células mais complexas, ou seja, nas células eucariontes. Mas tanto o procarionte, a forma mais simples, né, mais primitiva das células, quanto as células eucariontes apresentam membrana plasmática, toda e qualquer célula. Quinta questão. Ao compararmos bactérias, fungos, plantas, ou seja, ao comparar esses três organismos aqui, é correto considerar como sendo uma característica em comum nesses seres a presença de... Então, entendam bem, a questão está pedindo, tá? Para quem não entendeu, qual estrutura está presente nesses três organismos, tá? Tem que estar obrigatoriamente em todas as bactérias, em todos os fungos, em todas as plantas, nesses organismos aí. Ou seja, a estrutura comum, certo? Letra A, parede celular que confere proteção mecânica. Letra B, mitocôndrias responsáveis pelo processo de respiração celular. Letra C, carioteca, que envolve o material nuclear, ou seja, a carioteca é a membrana nuclear, né? O envelope nuclear. D, retículo endoplasmático rugoso, que é responsável pela síntese de proteínas. E cloroplastos relacionados com processos metabólicos. Qual é a alternativa correta? Letra A, tá? Letra A que diz aqui, ó, que cita a parede celular, que confere proteção mecânica. Tanto fungos, quanto bactérias, quanto plantas apresentam parede celular, tá? Com constituição diferente, né? Com polissacarídeos, com uma associação, um grupo de proteínas ou fragmentos lipídicos diferentes, certo? Mas apresentam parede celular. Por que não pode ser a B? Mitocôndrias. Plantas têm mitocôndrias? Tem. Fungos têm? Tem, mas bactéria não tem mitocôndria, certo? Então não poderia ser a letra B. Por que não poderia ser carioteca? Porque a bactéria não apresenta um núcleo, né? Não apresenta um material genético individualizado por uma membrana, ou seja, a bactéria é uma célula procarionte e células procariontes não têm carioteca. Fungo e plantas têm, mas bactéria não tem. E a questão pede uma estrutura que está presente nos três.
D, retículo endoplasmático rugoso, não pode ser porque bactéria também não tem retículo endoplasmático rugoso. Fungos e plantas têm. Cloroplasto, por que não pode ser cloroplasto? Porque bactérias nem fungos têm cloroplastos, tá? As plantas têm, mas as bactérias e os fungos não têm. Então, a alternativa correta, a letra A. Então, quinta questão, letra A. Vamos para a sexta questão. As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias orgânicas das alternativas abaixo. Quais das alternativas abaixo apresentam apenas compostos inorgânicos? Letra A, lipídios e proteínas. Letra B, proteínas e água. Letra C, sais minerais e carboidratos. Letra D, água e sais minerais. E letra E, lipídios e carboidratos. Letra correta, alternativa correta. Letra D, né? Aqui está pedindo compostos inorgânicos. Então, letra D, água e sais minerais. Sais minerais também conhecidos tecnicamente, né? Mais tecnicamente como íons inorgânicos, as moléculas que apresentam carga. Por que não poderia ser letra A? Porque lipídios e proteínas são compostos, são macromoléculas orgânicas. Proteína não poderia ser letra B por causa da proteína. Água é sim um composto inorgânico, mas a proteína ela elimina a questão. C, por que não poderia ser CaC? Porque o carboidrato também é uma macromolécula, né? Um polissacarídeo. Letra D é a correta, e por que não seria a letra E? Porque os lipídios e carboidratos também, né? São macromoléculas orgânicas. Só revisando aqui, os lipídios são moléculas formadas por ácidos graxos e um álcool, que no geral, né, geralmente é o glicerol, mas também pode apresentar outro álcool aí, como por exemplo a esfingosina. As proteínas já são macromoléculas formadas por subunidades denominadas aminoácidos. E só lembrando que todos os aminoácidos, eles apresentam uma estrutura comum, formada pelo quê, gente? Um carbono central ligado lateralmente, né? Uma das suas ligações formada com um grupamento amina, outra vertente de ligação com um grupamento carboxílico, um hidrogênio e um radical. O que vai diferenciar um aminoácido, né, os diferentes tipos de aminoácido, será o radical que está ligado a essa molécula fundamental que forma as proteínas. Os carboidratos já são formados por monossacarídeos, tá? São as subunidades formadoras dessas macromoléculas, que são moléculas formadas por os monossacarídeos, formados por 3 a 6 átomos de carbono, e esses monossacarídeos se unem formando os polissacarídeos, né? As moléculas mais complexas, também conhecidas como carboidratos. Os lipídios, já falamos de lipídios e carboidratos, né? Então, letra correta aqui, na alternativa correta, letra D. Sétima questão, gente. Aqui vocês têm que observar essa célula, tá? Observe o esquema abaixo, referente a uma célula eucarionte. Já está te dizendo que é uma célula eucarionte. Vamos analisar cada uma das alternativas. O esquema apresentado refere-se a uma célula. Letra A, animal, porque se observa a ausência de parede celular. Por que não pode ser a letra A? A letra A está errada. Por que não é a letra A? Porque essa célula, se a gente for observar, ela apresenta parede celular. Olha aqui, isso aqui é parede, essa estrutura é parede celular. Célula animal tem parede celular? Não tem, então não pode ser uma célula animal. Se fosse a célula animal, a explicação estaria correta, né? Porque se observa a ausência de parede celular. Realmente, célula animal não tem parede celular, mas a célula do esquema a qual a questão está se referindo tem parede celular, então não pode ser a letra A. Letra B, animal. A gente já viu que não é animal, mas vamos olhar aqui a explicação que a alternativa dá. Porque apresenta a estrutura de número 1, que é o número 1, essa estrutura aqui, que é a organela retículo endoplasmático rugoso.
tá? Se fosse a célula animal, a explicação estaria correta, mas, na verdade, não totalmente correta, por quê? Porque tanto célula animal como vegetal tem reticulino endoplasmático rugoso, né? Então, isso não seria algo que me caracterizaria a certeza de ser uma célula animal, tá? Mas a gente vê que não é animal porque a célula tem parede celular e célula animal não tem parede celular. Letra C, vegetal. É uma célula vegetal? Provavelmente sim, né? Porque tem parede celular. Mas a gente sabe que outros organismos também têm parede celular, como, por exemplo, as bactérias, né? E os fungos. Mas vamos ver a explicação que está sendo dada para isso. Porque apresenta a estrutura de número 2. Vamos olhar a estrutura de número 2. Aqui é a estrutura de número 2. Que organela é essa? É um cloroplasto, né? Um tipo de plasto chamado de cloroplasto, que é responsável por produzir energia nessa célula vegetal por meio do processo da fotossíntese, ou seja, as plantas, né? Elas utilizam o gás carbônico proveniente da atmosfera, né? Livre na atmosfera, e a água dos lençóis freáticos, e por meio da utilização da luz solar, né, da radiação solar, ela converte esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos, tá? Que é a glicose, e também no oxigênio, que é o composto inorgânico utilizado para que nós possamos produzir energia lá no processo de respiração celular, tá? Então, a fotossíntese é uma reação, né, um fenômeno inverso ao da respiração celular. Então, letra correta é a letra C, tá? Vegetal, porque apresenta a estrutura de número 2. E as plantas apresentam, sim, né, cloroplasto. Por que não pode ser a D? Diz aqui, ó, vegetal, é uma célula vegetal, porque a gente viu que tem parede celular, nós vimos que tem cloroplasto. Mas a explicação que ele dá, que a questão dá é, porque se observa a ausência de vacúolos, célula vegetal não tem vacúolos, tem ausência de vacúolos? Está errado, né? A gente sabe que a célula vegetal, uma das características que até diferencia essa célula da célula animal é a presença de grandes vacúolos. Célula animal tem vacúolo, mas são vacúolos menores, né? Pequenas bolsinhas. Célula vegetal apresenta vacúolos, como a gente pode ver essa daqui, ó. Um grande vacúolo nesse esqueminha aqui da célula vegetal. Então, não pode ser a letra D, porque diz que observa a ausência de vacúolos. Por que não pode ser a E? Porque diz que é uma célula vegetal, mas a explicação que se dá é que essa célula apresenta a estrutura de número 3. Por que apresenta a estrutura de número 3? Que é a estrutura de número 3? Mitocôndria. Isso não é uma característica apenas da célula vegetal, porque a mitocôndria também está presente na célula animal. Então, ele não poderia dizer que é uma célula vegetal só porque tem mitocôndria, certo? A alternativa correta aqui é a letra C. É uma célula vegetal porque apresenta a estrutura de número 2. Vamos para a 8ª questão. Muitas pessoas pensam que os lipídios trazem apenas malefícios à saúde e que podem ser facilmente excluídos da nossa alimentação. Entretanto, essa substância, ou seja, os lipídios, é essencial para o organismo. Nas células, os lipídios, letra A, fazem parte da composição das membranas celulares, são a única fonte de energia para a célula, estão relacionados principalmente com a função estrutural, atuam na formação da parede celular, ou a última questão, última alternativa, letra E, são as moléculas formadoras de grande parte das enzimas. Letra correta, alternativa correta, alternativa A. A gente sabe, né, que a membrana ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios. Os fosfolipídios são tipos de lipídios que apresentam o grupamento fosfato na sua região polar, né, na cabeça polar. Então, logo, os lipídios fazem parte da composição das membranas celulares. Alternativa correta, as membranas formadas por fosfolipídios, né, e proteínas, reentrância de proteínas. Por que não pode ser a letra B? Porque os lipídios não são a única fonte de energia.
tá? Nós temos também ali os carboidratos, né? O glicogênio, que é um complexo, um polímero de glicose, que é a principal, na verdade, fonte de energia para os nossos tecidos, para as nossas células, certo? E os lipídios também funcionam como armazenamento de energia. Tanto a glicose quanto os ácidos graxos podem ser quebrados para formar o piruvato que vai entrar na mitocôndria para produzir o ATP, tá? Por que não pode ser a letra C? Diz que os lipídios estão relacionados principalmente com função estrutural. Lipídio apresenta a função estrutural? Sim, mas não é a principal função dos lipídios. A gente já viu que os lipídios, eles têm função energética, né? Eles são utilizados como reserva de energia para o nosso organismo. Eles dão forma, né, para o corpo, principalmente o corpo feminino. Eles proporcionam, fazem parte da composição de hormônios esteroides e tem várias outras funções. Então, a principal função não é a função estrutural, tá? Absorvem choques mecânicos e por aí vai. Então, não é a letra C. D. Atuam na formação da parede celular? Não, tá? O principal componente das paredes celulares são polissacarídeos, são carboidratos e não lipídios. Letra E. São as moléculas formadoras de grande parte das enzimas? Não. As enzimas, elas têm natureza proteica e não lipídica. Alternativa correta, letra A, de amor. Nona questão, estamos chegando à metade da nossa revisão. O corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e macromoléculas, como carboidratos, proteínas e lipídios. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que não está relacionada com as propriedades das proteínas. Ou seja, vocês vão marcar a única alternativa que não está relacionada com proteína, com as propriedades, com as funções, com as características das proteínas. Letra A. Colágeno, queratina e actina, que são proteínas, são exemplos de proteínas com função de constituição, ou seja, fazem parte, né, da estrutura do nosso corpo, das células, dos tecidos, dos órgãos, e a estruturação da matéria viva. Essa alternativa está correta? Sim, né? Essas proteínas aí, elas têm uma grande função estrutural no nosso organismo. A actina presente em grande quantidade nas células musculares, também atuando no processo de contração. Queratina, que forma as unhas, está presente em grande quantidade na porção mais externa da nossa epiderme. Colágeno, que faz parte da nossa derme, está presente em grande quantidade na derme, constitui matriz extracelular dos tecidos conjuntivos. Então, essas proteínas fazem parte da constituição do nosso corpo, tá? Então, tem a ver com proteína. Letra B. São constituídas por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Sim, né? As proteínas são formadas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Então, não é essa. C. Quando submetidas a elevadas temperaturas, sofre o processo de desnaturação. Essa também é uma informação correta em relação às proteínas. As proteínas, elas atuam em temperaturas específicas do nosso corpo, em geral a 36,5, 37 graus. Se a temperatura se elevar, essa proteína pode sofrer uma mudança, uma descompactação, né, na sua forma natural e funcional, levando ao que a gente chama de desnaturação. A desnaturação é essa alteração na forma funcional da proteína, ou seja, ela se descompacta, né? Ela se desenrola. D. Fornece energia para as células e constitui os hormônios esteroides. As proteínas, elas fornecem energia para a célula? Não, né? E as proteínas não compõem, né? Elas não fazem parte da composição dos hormônios esteroides. Quem é que compõe os hormônios esteroides? São lipídios, né? Os hormônios esteroides são derivados lipídicos, tá? São lipídios. Então, a letra correta, né? A alternativa correta é a letra D. A única que não tem a ver com as propriedades das proteínas é a letra D.
Letra E, são catalisadores de reações químicas e participam do processo de defesa como anticorpos contra antígenos específicos. Essa também é uma alternativa correta. As proteínas, elas que realizam praticamente a grande maioria, se não todas as reações, quase todas, né? As reações químicas nas células são os principais catalisadores de reações químicas nas nossas células, né? Do metabolismo celular. E participam do processo de defesa como anticorpos. Uma grande quantidade de anticorpos tem natureza proteica. Na verdade, tem natureza proteica. Os anticorpos têm natureza proteica. Então, letra correta, alternativa correta é a letra D, né? Fornece energia para as células e constitui hormônios esteroides. Essa informação está errada em relação à proteína, por isso é a alternativa correta. Que a questão te pede para assinalar a que não está relacionada com as propriedades das proteínas. 10ª questão. São exemplos de moléculas orgânicas encontradas nos seres vivos. Uma questão lá para cima, nós tínhamos a questão pedindo compostos inorgânicos, né? Pedir alternativa que apresentasse apenas compostos inorgânicos. Essa aqui já nos pede os compostos orgânicos. Então, quem prestou atenção no que a gente comentou lá em cima a respeito de compostos orgânicos e inorgânicos vai conseguir resolver essa questão tranquilamente. Então, letra A, em relação a essa questão que pede a única alternativa, que apresenta exemplos de moléculas orgânicas encontradas nos seres vivos. Letra A, água, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Essa alternativa está certa? Não, por quê? Porque acrescenta aí a água aparece, a água é composto inorgânico. O resto, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos, sim, são compostos orgânicos. B, água, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas? Não, água é composto inorgânico. C, água, sais minerais, vitaminas, proteínas e carboidratos? Não, porque a água e sais minerais são compostos inorgânicos e eu quero composto orgânico. D, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos? Não, porque os sais minerais, ou seja, os íons inorgânicos, são compostos inorgânicos. E letra E, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos é a alternativa correta. Todos esses aqui são compostos inorgânicos. Muito bem. Desculpa, são compostos orgânicos, tá? A questão pede compostos orgânicos. Carboidratos, lipídios, proteínas são compostos orgânicos, incluindo também os ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos, que a gente não falou deles lá em cima, também são macromoléculas orgânicas formadas por subunidades denominadas de nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos são os tijolinhos que vão se ligar por meio de ligação fosfodiester uns aos outros para formar polímeros, certo? Sendo que essas subunidades, né, esses nucleotídeos, são formados por 3 componentes. É uma molécula trimérica. Ele é formado por um açúcar de 5 carbonos, ou seja, uma pentose, uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina, uracila, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, tá? E também um grupamento fosfato, certo? Exemplos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. Diferença dessas duas moléculas. DNA é uma molécula dupla fita e tem uma base nitrogenada que está presente apenas no DNA, que é a timina. RNA, que é um outro exemplo de ácido nucleico, também formada por nucleotídeos, não apresenta a timina, vai apresentar a uracila, que a uracila é como se fosse o análogo da timina lá no DNA. DNA é dupla fita, o RNA é fita, uma molécula em fita simples, certo? O DNA é a molécula que armazena a nossa informação genética na forma de genes. E o RNA tem outras funções, né?
entre elas como mensageiro, que é a molécula que vai ser convertida a partir do DNA por meio de enzima chamada de RNA polimerase, ou seja, o RNA é o que contém o código genético, né? O código para formar as proteínas. Mas a informação originária está onde? No DNA. Mas quando as proteínas vão ser formadas, o DNA tem que ser convertido na informação em RNA. E do RNA ocorre a conversão em proteína lá no citosol, tá? A conversão de DNA para RNA ocorre no núcleo. Continuando, 11ª questão, que fala sobre sinalização celular. Diz assim: a sinalização celular faz parte de um complexo sistema de comunicação que governa e coordena as atividades e funções celulares. A habilidade que as células possuem em perceber e corretamente responder ao seu ambiente responder ao seu ambiente envolvente, forma a base do desenvolvimento, da reparação de tecidos, da imunidade e de outras funções de homeostasia em tecidos. Erros existentes no processamento de informação celular são responsáveis por doenças como o cancro, a autoimunidade e diabetes. Ao se entenderem melhor os processos de sinalização celular, muitas doenças poderão ser tratadas de maneira mais eficaz e, em teoria, tecidos artificiais poderão ser fabricados. Dentro deste contexto da sinalização celular, no processo de sinalização celular, é chamada a célula-alvo aquela que, ou seja, quem é a célula-alvo? Relembrando aqui, né? Dentro de um sistema geral, uma padronização geral, né, da sinalização celular, eu tenho uma célula que é a célula sinalizadora, eu tenho uma célula que é a célula-alvo, e eu tenho moléculas que vão ser emitidas pela célula sinalizadora, que irão mandar uma informação, né, levar uma informação para a minha célula-alvo. Então, qual seria a função da célula sinalizadora? Produzir moléculas sinalizadoras e liberar essas moléculas sinalizadoras no meio extracelular. Sabemos que tem um processo de sinalização, um tipo de sinalização que é o dependente de contato, em que a molécula sinalizadora não é liberada, tá? A molécula sinalizadora fica ali fixa na membrana plasmática da célula sinalizadora. Mas, no geral, ocorre a liberação da molécula sinalizadora no meio extracelular. Essa molécula, né, que pode ser um hormônio, um neurotransmissor, ela viaja para encontrar o seu receptor. Esse receptor ele está na célula-alvo. Isso nesse processo aqui, em que uma célula está sinalizando outra. Mas, como nós vimos em sala de aula, a célula sinalizadora nunca é só sinalizadora, ela pode ser alvo para outra célula, tá? Se ela estiver sofrendo a interferência, né? A sinalização de moléculas liberadas por outras células, essa célula sinalizadora passa a ser alvo, e assim sucessivamente. A alvo, se estiver liberando moléculas, vai ser a célula sinalizadora. Isso vai depender do referencial. Mas a questão está pedindo para a gente aqui, célula-alvo. Então, vamos pensar nessa célula como célula-alvo. Então, letra A célula-alvo é aquela que está produzindo moléculas sinalizadoras? Essa é a questão? Não, né? Quem está produzindo as moléculas sinalizadoras para interferir na atividade de outra célula é a célula sinalizadora, e não a alvo. A gente quer a alvo. B. Apresenta complexo de Golgi? A célula-alvo apresenta complexo de Golgi? Sim, mas a célula-alvo e a célula sinalizadora apresentam complexo de Golgi. Qualquer célula, né, eucarionte vai apresentar complexo de Golgi. Então, isso não tem nada a ver com célula-alvo especificamente. Então, não pode ser a A e não pode ser a B. C. Secreta moléculas sinalizadoras? Não, né? A célula-alvo ela não está secretando as moléculas sinalizadoras, ela está recebendo a informação de uma célula sinalizadora. Então, não está certa também. D.
Possui receptores específicos para determinadas moléculas sinalizadoras? Sim, né? A célula-alvo, lá na sua superfície, em geral, ela apresenta o seu receptor proteico, que vai receber a molécula sinalizadora que foi liberada por uma célula-alvo. Essa molécula sinalizadora ela irá se ligar de forma específica, né, no seu receptor, ativando o receptor, mandando uma informação para dentro da célula, que a célula irá interpretar de acordo com a molécula que está sendo ali liberada, certo? Por que não pode ser a E? A letra E diz que a célula-alvo apresenta membrana plasmática. Não só a célula-alvo, qualquer célula apresenta membrana plasmática, seja ela alvo, sinalizadora, seja ela célula adiposa, célula epitelial, qualquer tipo de célula, até procarionte vai apresentar membrana, então não é. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Possui receptores específicos para determinadas moléculas sinalizadoras. 12ª questão. Diz que no citoplasma das células encontram-se diversas organelas, né? Desempenhando funções diversas. Em relação à função desempenhada pelas mitocôndrias, podemos afirmar que, está falando aí da função das mitocôndrias. A mitocôndria, letra A, diz que essa organela é responsável pela produção de energia a partir do gás carbônico e da glicose. Não, né? A mitocôndria, ela usa como gás participante do seu processo, né, do seu metabolismo ali, o gás oxigênio, tá? E não o gás carbônico. O gás carbônico é utilizado pelo cloroplasto, então não é a letra A. B, é a organela envolvida na síntese de proteínas? Não. Mitocôndria, qual é a função dela? Produzir energia. Por meio de que fenômeno, que processo? A respiração celular. Quem é a organela que produz proteínas? É o ribossomo, né? Uma organela não membranosa. Ele pode sintetizar as proteínas livre no citosol, se associando lá com o RNA mensageiro que apresenta o código para formar as proteínas, ou ele pode estar associado ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, que devido estar associado com o ribossomo, também tem a função de sintetizar proteínas. Não apenas sintetizar, como processar essas proteínas, né? Modificar quimicamente, amadurecer também essas proteínas. Então, não é a letra A nem a letra B. Letra C, é responsável pela respiração celular? Sim, nós falamos anteriormente que a mitocôndria produz energia pela respiração celular. Então, nós não respiramos, quem respira são as células, mas nós ventilamos, né? A gente troca aí, né, gases justamente para que a gente possa introduzir o oxigênio e liberar uma grande quantidade de gás carbônico. Então, a gente apenas ventila. O sistema respiratório, na verdade, deveria ser chamado sistema ventilatório, porque nós não respiramos. Quem respira são as células. D. Então, letra correta, letra C, tá? Só vamos continuar aqui analisando as outras. D. É a estrutura que participa da síntese de lipídios? Não. Quem é a organela que realiza a síntese de lipídios? Retículo endoplasmático liso. Não participa das atividades metabólicas celulares? Totalmente errado, porque as mitocôndrias, elas sim participam dos processos, né, metabólicos nas células, porque elas que fornecem energia para que esse metabolismo possa acontecer. Avançando aqui, 13ª questão. Quais das estruturas apresentadas abaixo são comuns no citoplasma de células procariontes e eucariontes? Ou seja, essa questão aqui, ela pede estruturas que são elencadas lá nas alternativas, que estão presentes obrigatoriamente em células procariontes e eucariontes, tá? Estruturas apresentadas que são comuns, ou seja, sempre estão no citoplasma de células procariontes e eucariontes. Letra A, mitocôndria e ribossomo. Mitocôndria e ribossomo tem célula procarionte?
Mitocôndria tem célula procarionte. Desculpa. Mitocôndria não tem célula procarionte. Ribossomo, sim. Tá? Então, não pode ser essa, porque as duas estruturas têm que estar presentes tanto em procarionte quanto em eucarionte. Mitocôndria e ribossomo está presente apenas em eucarionte, tá? E em relação aos procariontes, apenas os ribossomos estão presentes lá neles. Mitocôndria não está presente em procarionte. Núcleo e lisossomo está presente apenas em eucarionte, não está presente em procarionte. O núcleo delimitado está presente em eucarionte e o não delimitado está presente em procarionte. O núcleo fazendo uma alusão ao material genético. C. Cloroplasto complexo de Golgi. Nenhuma dessas organelas estão presentes em procariontes e apenas em eucariontes. Somente o ribossomo? Sim, a alternativa correta é a letra D. Apenas o ribossomo vai ser encontrado sempre em células procariontes e células eucariontes, devido à sua importância fundamental para a vida, que é produzir as proteínas, que são as principais moléculas funcionais presentes nas nossas células. Por que não pode ser a E? Diz plasmídio e ribossomo. O ribossomo está presente nas duas, plasmídio nem sempre está presente em outras células, tá? Está presente em grande quantidade nas procariontes e em eucarionte dificilmente estará presente. 14ª. Em algumas células de defesa do nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que essas organelas, qual é a função do lisossomo? Digestão intracelular. Então, só lembrar da função do lisossomo, digestão intracelular, né? Quando a célula ela introduz, por meio de endocitose, partículas do meio extracelular, essas partículas serão digeridas. Provavelmente, uma parte dessas moléculas digeridas serão aproveitadas e outras partes serão liberadas, né? Então, função do lisossomo, digestão intracelular. Vamos para as alternativas. Os lisossomos realizam respiração celular, fornecendo mais energia para as células de defesa? Não, função do ribossomo não é respiração celular. Quem realiza a respiração celular é a mitocôndria. B. Realiza a digestão intracelular, processo fundamental para a realização de fagocitose? Sim. A alternativa correta é a letra B, né? A função do lisossomo é realizar a digestão intracelular. Por que não pode ser a C? A letra C diz que os lisossomos realizam a produção de proteínas necessárias para a célula de defesa. Negativo, o lisossomo nem realiza a produção de proteínas. Quem realiza a produção de proteínas são os ribossomos ou retículo endoplasmático rugoso. D. Garantem a produção de lipídios, moléculas que fornecem energia para a célula? Não. Quem produz lipídios, quem sintetiza lipídios e podendo fornecer lipídios para a célula seriam quem? Retículo endoplasmático liso. E letra E, não pode ser a letra E, porque diz que os lisossomos realizam a oxidação de substâncias e produzem peróxido de hidrogênio. Negativo. O lisossomo realiza a digestão intracelular. Quem vai participar dos processos, desse processo aqui, são os peroxissomos, né? Eles vão atuar na atividade oxidativa da célula, e não os lisossomos. A alternativa correta, a letra B de bola. 15ª questão. A droga cloranfenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. Qual é a função do ribossomo? Síntese de proteínas. O efeito imediato desse antibiótico, ou seja, o cloranfenicol, afetando a função, não deixando o ribossomo trabalhar, não deixando o ribossomo agir, o que vai acontecer, já que o ribossomo não vai agir, não vai realizar sua função? O efeito imediato desse antibacteriano, né, desse antimicrobiano, desse antibiótico, sobre as bactérias sensíveis a ele, é inibir a síntese de ATP? Não. Quem produz ATP é a mitocôndria. DNA? Não. Proteínas? Sim, né? São os ribossomos que irão sintetizar as proteínas. Então, quando o cloranfenicol entra em contato com o ribossomo bacteriano, ele não deixa a bactéria produzir as suas proteínas. Certo, gente? Então, letra correta, a alternativa correta, a letra
C. RNA mensageiro também não tem nada a ver. E lipídios da parede bacteriana, não, até porque a parede bacteriana ela é rica em carboidratos, em polissacarídeos e não em lipídios. Avançando, estamos quase no final. 16ª questão. Sobre membrana plasmática. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e a saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de, isso daqui, essa questão aqui, muito tranquila, muito fácil. Quem prestou atenção lá na nossa penúltima, na verdade, nossa última aula ainda, nas aulas presenciais, nas ESA+, né? Vocês viram que quem é o modelo, né? Que explica a constituição das nossas membranas biológicas. É o modelo mosaico fluido. Então, modelo de permeabilidade seletiva, modelo de organização membranar, modelo fosfolipídico, modelo celular, nenhum desses está correto, tá? Não tem nada a ver. O único modelo que explica é o modelo mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson, certo? Lá no século XX ainda. E o que esse modelo propõe? Que as membranas biológicas são formadas por uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, 2 camadas de fosfolipídios, com reentrância de proteínas. Então, muito facinho essa, né? 17ª questão. O citoesqueleto é uma estrutura constituída por proteínas, fornecendo plasticidade à célula. Ele pode ser completamente modificado, além de apresentar movimentos. Ele é quem define a posição do núcleo e organelas. Consiste em uma rede intricada de filamentos proteicos que, dentre outras funções, são responsáveis em dar forma à célula, proporcionam o movimento celular como um todo e realizam o movimento de vesículas, moléculas e organelas no interior da célula. Sabemos que o citoesqueleto é formado basicamente de 3 tipos de fibras: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Os microfilamentos, também conhecidos como filamentos de actina, tá? Dentro deste contexto, os microtúbulos são formados por subunidades proteicas chamadas de letra A, tubulina, B, colágeno, C, actina, D, miosina e E, queratina. A alternativa correta é a letra A, tá? Os microtúbulos são formados por subunidades denominadas de tubulinas, que são subunidades heterodiméricas, ou seja, hétero de diferente, diméricas porque 2, ou seja, a tubulina é formada por 2 subunidades diferentes, que é a tubulina alfa e a tubulina beta, formando uma única subunidade. Essas subunidades vão se polimerizar formando protofilamentos. 13 desses protofilamentos se unem lateralmente, formando um pequeno tubo, né? Chamado de microtúbulo. Colágeno não tem nada a ver, tá? Com microtúbulo. Actina também não. Miosina também não. Actina, se a gente for pensar, é um outro filamento, né? O filamento de actina ou actina globular. Miosina é a proteína que interage intimamente com a actina, não tem nada a ver com o microtúbulo, e queratina também não é uma proteína estrutural presente em grande quantidade na epiderme, né? Nas unhas, cabelo. Então, a única alternativa, a correta, é a letra A, tubulina, que são as unidades formadoras dos microtúbulos, como pedido pela questão. Só a nível também de revisão, né? Em termos de citoesqueleto,
citoesqueleto ele é formado por 3 tipos de fibras, né? Filamento intermediário, filamento de actina e os microtúbulos. Os filamentos intermediários estão associados principalmente com sustentação e resistência. Eles são formados por várias subunidades filamentosas, diferente dos microtúbulos e dos filamentos de actina, eles não têm uma subunidade específica que vai formar a sua estrutura, certo? São em torno de 50 subunidades filamentosas. Os filamentos de actina são formados por subunidades denominadas actina G, né? Actina G de actina globular. Essas subunidades globulares se unem por meio né? Por meio de ligações, formando protofilamentos, ou seja, elas se polimerizam formando protofilamentos. 2 desses protofilamentos, eles se enrolam, formando um filamento chamado de filamento de actina ou actina F. Então, a actina G é a subunidade formadora do filamento de actina, que é a actina F. 18ª questão. No bloco superior, abaixo, são citados 2 diferentes componentes estruturais do citoesqueleto. E no inferior, as suas funções. Ou seja, no bloco superior, esse aqui, tá? São citados 2 diferentes componentes estruturais do citoesqueleto, microtúbulos e os filamentos de actina, também conhecidos como microfilamentos, certo? E no abaixo, né, no inferior, nós temos as funções relacionadas a esses microfilamentos, a esses filamentos proteicos componentes do citoesqueleto. A pergunta é, a questão pede para vocês associarem adequadamente os blocos, o bloco inferior ao bloco superior. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo ou seja, de cima para baixo letra A, 1, 2. Primeiro, vamos olhar aqui. Quem é que está envolvido, realiza a locomoção do espermatozoide? Microtúbulos ou filamentos de actina, também conhecidos como filamentos intermediários? Microtúbulos, né? Os microtúbulos formam estruturas de locomoção, como, por exemplo, os flagelos, né? E a cauda do espermatozoide é um flagelo. Quem é que forma essa cauda, esse flagelo? Microtúbulos. Então, aqui é o 1. A gente já sabe que aqui só pode começar por 1. Então, não pode ser a letra B, nem pode ser a letra D. Pode ser a A, a C e a E. A segunda assertiva. Contração e distensão das células musculares. Quem é que está associado com contração e distensão das células musculares? Microtúbulos ou filamentos de actina? Filamentos de actina. A gente viu que há interação entre os filamento fino e o filamento grosso, ou seja, o filamento de actina e a cabeça da miosina, que é o filamento grosso. Isso leva à contração muscular, né? Nas células musculares esqueléticas e células musculares cardíacas, tá? Isso em termos sarcoméricos, né? Nas células musculares lisas ocorre também interação da actina com a miosina, só que com formato, com um sistema diferenciado, não sarcomérico. Então, aqui é o 2, tá? Em cima é o 1, embaixo é o 2. A terceira afirmação, formação de centríolos. Quem forma centríolos também microtúbulos. Então, fica 1, 2, 1. Quem é o único que apresenta 1, 2, 1? É a letra C, tá? A alternativa correta é a letra C. 1, 2, 1. Certo, gente? Estamos quase finalizando. 19ª questão. Na mucosa intestinal, a membrana das células, na sua região apical, apresenta grande capacidade de absorção devido à presença de, ou seja, está dizendo que lá na mucosa intestinal, né, o intestino é a região, né, o órgão do nosso corpo responsável pela absorção da maioria dos nutrientes.
Esse intestino, ele é revestido por uma mucosa, né, por tecido epitelial de revestimento, e as células que revestem a porção mais voltada para o interior do intestino, ou seja, para o lumen do intestino, ela apresenta microvilosidades, tá? Estruturas que vão proporcionar uma melhor eficiência na absorção dos nutrientes, uma vez que irão aumentar a superfície de contato dos nutrientes com a membrana dessas células para que uma maior absorção ocorra. Quem forma essas microvilosidades são filamentos de actina por meio de polimerização da subunidade de actina G, né, actina globular. Então, essa absorção é devido à presença de quê, gente? Microvilosidades, aqui letra C. Desmossomo é uma estrutura de... Não pode ser desmossomo, porque desmossomo é uma estrutura de junção intercelular, né? Que adere, une uma célula a outra. Vesículas fagocíticas, ninguém está falando aqui de processo de secreção, né? Ou de endocitose. A gente está falando de absorção de nutrientes, né? De intestino, na mucosa intestinal. Flagelo é uma estrutura de locomoção, não tem a ver com absorção. E cílios também estão envolvidos com locomoção, tá? Participa também em algumas regiões do nosso corpo, nos protegendo contra a entrada de micro-organismos, como, por exemplo, os cílios, presentes lá no epitélio de revestimento traqueal. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, microvilosidades. Para finalizar aqui, 20ª questão, também sobre membrana. A membrana plasmática é constituída de uma bicamada de fosfolipídios, onde estão mergulhadas moléculas de proteínas. As proteínas encontradas, estão falando, essa questão está se referindo às proteínas presentes nas membranas biológicas, né? Na membrana plasmática, que é uma membrana biológica. Letra A. Estão dispostas externamente, formando uma capa que delimita o volume celular e mantém a diferença da composição molecular entre os meios intra e extracelular. Essa questão está errada, porque diz que elas estão dispostas externamente. E a gente sabe que as proteínas podem ser classificadas em 2 grupos nas membranas. As proteínas que atravessam e as proteínas que estão localizadas, voltadas para o meio extracelular e as voltadas para o meio intracelular, tá? Diz que elas estão dispostas externamente. A gente sabe que não é apenas externamente. E diz ainda que forma uma capa que delimita o volume celular, como se tivesse um asfalto proteico lá, vedando a entrada de substâncias na célula. A gente sabe que isso não acontece. B. Apresentam disposição fixa, o que possibilita sua ação no transporte de íons e moléculas através da membrana? Não, né? Porque as proteínas não são moléculas fixas. Elas são moléculas que podem se movimentar, né? A membrana é uma estrutura dinâmica, em que tanto as proteínas quanto os fosfolipídios se movimentam. Eles têm uma dinamicidade, uma movimentação na membrana, certo? Sendo que dentre as proteínas, entre as proteínas e os fosfolipídios são os que mais têm locomoção na membrana. Mas as proteínas não são fixas, então a alternativa B está errada. C. Tem movimentação livre no plano da membrana, o que permite atuarem como receptores de sinais? Sim. Essa é a alternativa correta, né? Tanto as proteínas quanto os fosfolipídios, eles se movimentam na membrana. Por que não pode ser a D? Diz que as proteínas dispõem-se na região mais interna, a gente já viu que não é, lá em cima falou externa, agora está falando interna. Tá? As proteínas podem atravessar ou ficar voltadas, estar localizadas, voltadas para o meio extracelular ou para o meio intracelular, sendo responsáveis pela maior permeabilidade da membrana a moléculas hidrofóbicas? Não, negativo. E é, porque não pode ser a E, diz que as proteínas localizam-se entre as 2 camadas de fosfolipídios. Tem proteína que se localiza entre as 2 camadas? Tem, as transversais. As proteínas que atravessam a membrana, né? As proteínas longitudinais ali, as transversais. Funcionando como citoesqueleto? Não, elas não funcionam como citoesqueleto. E outra coisa aqui, elas não se localizam apenas entre as 2
monocamadas de fosfolipídios. A gente já viu que tem umas que atravessam, né? E outras que estão voltadas ou para o meio intra ou para o meio extracelular. Funcionando como citoesqueleto, não. Essas proteínas não têm nenhum aspecto associado com o citoesqueleto em si, tá? Como ele é formado, que determina a morfologia celular. Não, tá? A alternativa correta é a letra C, tá? As proteínas têm movimentação livre no plano da membrana, o que permite atuarem como receptores de sinais. Certo, gente? Então, essa foi a nossa revisão. Esse exercício, ele abordou os 4 conteúdos que irão cair, tá? Estudem não só por esse exercício, mas vocês podem reler esse exercício, tá? Estudarem também por ele, mas leiam o material, tá? Assistam novamente as videoaulas que foram enviadas, as anotações de vocês das nossas aulas presenciais, certo? Revisem os outros exercícios que vocês também realizaram e que inclusive a gente corrigiu grande parte deles por aqui. E eu desejo para vocês, no mais, uma excelente prova, tá? Eu estarei aqui à disposição para tirar quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, certo, gente? Boa noite para vocês.